Glória ao nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, Tiago, capítulo 1, versículo 19. A partir do versículo 19. Sabei isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo da malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, o qual pode salvar a vossa alma. Senhor, nós estamos na tua presença, viemos nessa noite com o objetivo de cultuar o teu nome e aprender a tua palavra. Aquilo que o Senhor falou ao meu espírito, ainda hoje, terminando esse estudo, peço, Senhor, que usa-me como teu instrumento para que eu possa pregar a tua palavra na autoridade e no poder do teu Espírito Santo. Que os corações aqui presentes, e aqueles que estão ouvindo, e aqueles que ainda ouvirão esta mensagem, sejam tocados por ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Já há alguns meses nós estamos caminhando na Epístola Universal do Apóstolo Tiago, estudando as Escrituras Sagradas, analisando versículo por versículo. E hoje vamos adentrar no versículo 19, onde que fala sobre a prática da palavra de Deus. Não somente ouvir, mas praticar a palavra de Deus. Do versículo 19 até o versículo 25, existem algumas temáticas que nós vamos estar observando, porém hoje eu quero tratar aqui, permitindo Deus, do versículo 19 ao versículo 21, onde vamos estar falando sobre receber a palavra. Tiago, meio-irmão de Jesus, um homem que, segundo alguns historiadores, quando ele veio a falecer, que foram preparar o corpo de Tiago, existem relatos fortes, cremos que é verdadeiro, diz que quando eles foram preparar o corpo de Tiago, eles observaram, ele tinha um detalhe. O detalhe que era por muitas vezes, foi por muitos anos escondido das multidões, porque o detalhe que ele tinha, o seu joelho era grosso como de um camelo, porque ele passava horas e horas em oração. E esse homem, mesmo sendo irmão de Jesus, um dos líderes da igreja em Jerusalém, ele escreve uma carta com muita humildade, instruindo os irmãos sobre as provações, as provas, as tentações, como nós já estivemos analisando aqui há umas semanas atrás. E agora, Tiago vai adentrar sobre a prática de servir, a prática da palavra de Deus. O versículo 19, ele começa dizendo uma palavra muito simples, porém muito importante. Ele diz assim: sabe isso, meus amados irmãos. Essa expressão, meus amados irmãos, primeiro, no versículo 2, ele usa a expressão do capítulo 1, meus irmãos. No decorrer da carta, ele acrescenta um adjetivo, meus amados irmãos. Era com muito carinho, com muito amor, com muita humildade, que ele queria que o povo, que a igreja experimentasse aquilo que ele estava experimentando. E agora ele vai falar verdades importantes sobre a prática da palavra de Deus. E ele diz, meus amados irmãos, mas todo homem, esse homem aqui é antropos, é ser humano, todo homem seja pronto para ouvir,
tardio para falar e tardio para irar. E eu quero pensar com os irmãos essas 3 palavras, 3 frases. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Antes de adentrar, fazer esse comentário, o versículo 19 está ligado ao verso 18, onde diz: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Como resultado de sermos gerados pela palavra de Deus, Tiago dá-nos algumas instruções sobre a prática da palavra, destacando alguns aspectos importantes. Eu quero que os irmãos repitam comigo, porque isso aqui é muito importante a gente gravar nas tábuas do nosso coração. Eu vou falar, os irmãos vão repetir, por favor. Prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. É tão importante e tão simples. Eu quero que a gente vamos repetir comigo. Vamos lá? Prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Quem recomenda essa palavra foi um homem experimentado pela obra. E ele falou da sua própria vida, as bagagens que ele tinha. Pense comigo, o primeiro concílio de Jerusalém, onde se Deus não intervisse por meio do seu Santo Espírito, nos primeiros meses de caminhada da igreja, haveria uma grande divisão. Porque gentios estavam convertendo, judeus queriam que eles permanecessem nas práticas do judaísmo, e os gentios convertendo, Paulo ensinando que não, reúne a igreja. E quando nós lemos o texto, quem presidiu essa assembleia foi Tiago, um homem maduro, experimentado, sereno nas palavras. E com o passar do tempo, ele vai ficando mais experiente, e ele quer que as verdades do evangelho estejam impregnadas no coração da igreja. E o homem, quanto mais tempo de vida ele tem, mais experiências ele vai tendo. E é justamente por isso que existe uma frase que diz que as últimas palavras de um homem, os últimos escritos de um homem, são escritos de maturidade. Hoje, com 48 anos, eu não faço tudo aquilo que fiz, da maneira que fiz, quando comecei a tomar conta da igreja com 27 anos. Se eu assumisse a igreja com 27 anos, com a experiência que eu tenho, alguns combinados que eu fiz com Jesus, eu creio que hoje eu não faria. Mas no ímpeto da minha mocidade, estudando muito a Bíblia, muito afoito e querendo apenas acertar, fiz uns combinados com Jesus. E hoje luto para honrar esse combinado que eu fiz com ele. Mas se fosse, eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, eu não faria isso. Algumas coisas eu não faria esse combinado. Porque a vida e o tempo me ensinaram muitas verdades. E eu quero, debaixo do temor do Senhor, trazer essas recomendações que vão estar nos alicerçando a nossa fé de uma forma especial. Então, para a prática da palavra de Deus, Tiago destaca algo importante. Primeiro, pronto para ouvir. Mateus capítulo 13, versículo 9 diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Romanos 10 e 17 diz, 10 e 17, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Assim como o servo está preparado para ouvir a voz do seu Senhor, e a mãe está preparada para ouvir o choro do bebê, o cristão também deve estar pronto para ouvir o que Deus tem a dizer. E eu quero pedir aos irmãos que hoje escutam essa palavra, ouçam essa palavra, não só com os ouvidos, mas ouça
com o coração. Isso pode mudar a nossa vida para melhor. E ele diz: estejam prontos para ouvir. Quando Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Nós temos quantos ouvidos? 2. 2 ouvidos e uma boca. Parece que Jesus estava falando assim: eu vou criar vocês para vocês falar menos e ouvir mais. Porque quem ouve mais e fala menos, ele erra menos. Quem fala muito, ele erra muito. Eu estou recordando, na minha época de mocidade, a mente da gente vai voltando ao passado. Tinha um irmãozinho lá, meu pai conversando na igreja, na casa pastoral, numa congregação que nós estávamos ali visitando. Eu era um adolescente, e todo mundo conversando. E tinha um irmão lá que ele sentou num tamborete e não disse uma palavra. Aí, por fim, depois de uns 40 minutos, ele falou assim: fala, irmão. Fala alguma coisa. Ele falou assim: pastor, eu estou ouvindo para eu aprender e errar menos. Isso deve já ter 30 anos que eu ouvi essa palavra e nunca esqueci. E hoje eu chego à conclusão de que este irmão estava correto, porque ele aprendeu a ouvir mais e falar menos. Então, a recomendação do apóstolo Tiago para nós é: estejam prontos para ouvir. Nós vamos ouvir muitas coisas. Certamente ouviremos enquanto estivermos vidas. E quando chega pessoas a nós, chega pessoas amáveis, afáveis, pessoas tranquilas, né, minha jovem? E gente de todo tipo chega. E a Bíblia está falando: seja prontos para ouvir. Ouça. As pessoas querem falar, ouçam. E o segundo aspecto é tardio para falar. Deus nos fez com 2 ouvidos e uma boca. A gente deve entender que devemos ouvir mais e falar menos. A lentidão em falar significa falar com humildade, paciência, não com palavras ásperas, nem tagarelando sem parar. Ouça. E seja pronto para ouvir, tardio para falar. Existem algumas versões, alguns versículos da Bíblia, que eu quero estar lendo alguns. Provérbios 17 e 27. O livro de Provérbios, ele tem 31 capítulos. Alguém diz que Deus deixou 31 capítulos para cada dia a gente ler um. Porque ele fala sobre sabedoria da vida. E a gente aprende muito mais o que não fazer do que o que fazer. Provérbios 17, 27. Retém as suas palavras, o que possui conhecimento, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Retém as suas palavras. O que é reter? Guardar. Segure as suas palavras, o que possui conhecimento. E o homem de entendimento é de precioso espírito. Ainda em Provérbios 10 e 19. Provérbios 10, 19. Na multidão das palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Olha essa sabedoria. Na multidão das palavras, de muitas palavras, não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Primeiro conselho é: prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. A ira fecha as nossas mentes à verdade de Deus. Dentre tantos exemplos bíblicos,
cito a indignação de Naamã, quando o profeta Eliseu disse uma palavra para ele para ser limpo da lepra. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 10. A seguir. Olha o que diz o texto. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai-te, lava 7 vezes o Jordão, e a tua carne se tornará e ficará purificado. Este homem de autoridade do exército, um general de guerra, ouviu de uma menina que trabalhava na sua casa. Ele era general, porém era leproso. E ela disse: se você soubesse, lá em Samaria tem um profeta que faz você ficar limpo. E aquele homem foi, e no pensamento dele, quando ele chegasse lá, por ser uma grande autoridade, ele já pensou assim: eu vou chegar lá, o general chegando, o exército de Israel vai tocar as trombetas, vai fazer uma grande pompa para mim, e vai chegar o profeta Eliseu, levantar as mãos, vai orar ao seu Deus, uma grande cerimônia, eu vou ficar limpo. E quando ele chegou, Eliseu nem deu papo para ele. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava 7 vezes o Jordão, e a tua carne tornará e ficará purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se em pé e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Fapar, os rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com a sua indignação. Até que alguém disse para ele: não, mas não custa nada. Então ele mergulhou 7 vezes e foi purificado. Mas aquele homem foi tomado pelas suas próprias palavras. Falou muito. Porém a misericórdia de Deus, ela é tão grande. E coisa boa é quando nós temos amigos que nos aconselham a fazer o bem e que a gente escuta os conselhos dos verdadeiros amigos. Efésios capítulo 4 e o versículo 26. Nós estamos falando sobre a ira. Prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Salmos ainda capítulo 4, versículo 4. Perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. O que Deus está nos instruindo? Você pode irar? A gente ira ou não ira? Sim ou não? Nós somos seres humanos. Nós somos propensos a gente irar. E Paulo falou assim, pelo Espírito Santo: irai-vos e não, ireis e não pequeis. Como que eu vou irar e não pecar? Porque tem pessoas que às vezes tem um dia que ele pisa no nosso calo. Eu não sei se contei a história de vocês do meu avô. Meu papai falava para nós. O sonho dele era ser diácono. Vovô Arvino. Diz que o sonho dele era ser um diácono. Ele era cooperador. E chegava cedo, limpava a igreja, fazia o melhor para ser separado do diácono. Porém, ele era muito irado. Explosivo. E um dia, saudoso pastor Simval mandou um pastor provar ele. Prova lá ele. Naquela época dos anos 80 tinha umas provas assim, bem diferentes. E esse irmão chegou, irmãos, e pegou no dedo, pisou no dedo do pé do meu avô e deu uma... E meu sogro, na hora que ele olhou, ele fez por querer e deu aquela risada. E meu avô perdeu o controle. E falou tanta coisa, sabe, que esbravejou. Aí quando ele esbravejou o que tinha que esbravejar,
falou aquilo que crente não fala. Aí o irmão falou assim: você foi reprovado o teste, você ia ser diácono. Era o teste. Hoje, né, nem pode pensar em fazer esse tipo de teste, né? Graças ao bom Deus. Era o teste, ele foi reprovado, porque o seu coração não suportou. E Paulo está dizendo assim: olha, você pode, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. E Salmos, que ele pega o mesmo versículo em Salmos ele explica melhor. Perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. O que é recomendação para a nossa vida? Você pode ficar nervoso, mas falai com o vosso coração. Sabe o que é falar com o seu coração? É você e Deus, só você. Você só vai murmurando dentro do seu coração, falando dentro do seu coração. E sobre a vossa cama e calai-vos. A receita de Jesus para nós é esse: perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. É uma receita simples, porém um pouco difícil de ser vivida. Para isso, nós precisamos ser dependentes da graça de Deus e do fruto do Espírito. Existe o nosso amigo apóstolo Pedro, que era um homem de Deus. O temperamento de Pedro sempre foi um temperamento mais forte. Existem vários temperamentos. Quem te fez foi Deus. Ele que te fez com esse temperamento que você tem. Cada um. Um é mais para frente, outro é mais tranquilo. Um é explosivo, outro é mais calmo. Deus os fez como nós somos. É a multiforma da graça de Deus. Para que a gente não venha gloriar de nós. Aí nós temos algo que chama fruto do Espírito, que agora mesmo vou entrar, que é o propósito de Deus para nós buscarmos o fruto do Espírito. E o nosso amigo Pedro, ele era um homem crente, impetuoso, de estupim curto. Pedro, irmão, ele era de poucas palavras. O que tinha que falar, ele falava mesmo, não rodeava toco para ninguém. Aí, a Bíblia diz quando Jesus estava no Getsemane, que os soldados vieram prender ele. João capítulo 18 e o versículo 10. Pedro faltou no estudo bíblico de Tiago, viu? Nessa aula ele não estava, porque também Tiago não estava ainda, não era professor ainda, era só aluno de Jesus. Aí na escola dominical, que foi esse assunto de pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar, Pedro não estava lá. Ou se estava, ele não obedeceu. E foram prender Jesus. O verso 10, João 18, 10. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Quando ele falou assim: você vai prender Jesus? Cara, eu vou resolver esse negócio agora. E o Pedro era discípulo, mas andava armado. Ele era discípulo de Jesus, mas tinha uma espada. Aí tem uns discípulos de Jesus que andam até com revólver, né? Não é o propósito de Deus para a nossa vida, viu? Eu sou crente, mas o meu 38 não é, né? E o Pedrão estava lá com a espada na mão. A palavra de um lado e a espada no outro. Quando ele viu aquela situação, vai prender o mestre? Que eles tinham em mente que Jesus seria o Messias político. Pedro pegou a espada. E ele virou um golpe, irmãos. Ou ele errou o golpe, ou ele era muito bom de potaria. Já arrancou a orelha do soldado. Porque Pedro não ouviu o conselho de Tiago. Pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. O que Pedro fez? Ele foi
mostrou-se tardio para ouvir, pronto para falar e pronto para irar. Esse foi o Pedro. Ele cortou a orelha do soldado, e a Bíblia fala que esse soldado tinha nome, claro, Malco. Servo do sumo sacerdote, era alguém da linhagem sacerdotal. Alguém que tinha o ofício de trabalhar na casa de Deus. E ninguém poderia trabalhar na casa de Deus com nenhum defeito no seu corpo. Então ele estava sendo desclassificado naquele momento para o serviço de sacerdote. Aí Jesus disse a Pedro: coloca a espada na tua bainha. Não beberei eu o cálice que meu pai me deu? Jesus está falando, não é assim que se resolve as coisas. Sabei isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Existe uma ira piedosa contra o pecado. João capítulo 2, versículo 13. A única ira que a gente pode ter é a gente irar contra o pecado. Não contra o pecador, mas contra o pecado. João 2 e versículo 13. Abre aí sua Bíblia, João 2, 13. E estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito uma azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam: tirai daqui esses, não façais da casa do meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. O zelo da casa me devorou. Salmo 69, versículo 9, diz que, pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontaram caíram sobre mim. A ira do homem não produz justiça de Deus, conforme está registrado em Tiago 1,20, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Na verdade, a ira é exatamente o oposto da paciência que Deus deseja produzir em nossas vidas, à medida que amadurecemos na fé em Cristo Jesus, conforme nós lemos aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 3 e 4. Tiago, capítulo 1, versículo 3 e 4. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. O que Deus está falando para nós? Não irá, mas temos paciência. Porque a paciência, a sua obra é perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, quando você ficar muito nervoso, irado, aí você vai falar assim: Jesus, dá-me paciência. Sabe o que é paciência? Ela vem ali de um termo de paciente. Você marca uma consulta no médico 2 horas, às vezes você sai de lá 4h30, 5 horas. Tem que ter paciência. E Deus quer nos trazer, gerar em nós a paciência. Para isso, nós devemos buscar com afinco o fruto do Espírito, conforme está registrado em Gálatas 5, 23. Abra sua Bíblia, Gálatas, capítulo 5, versículo 23. Contra essas coisas não há lei. Gálatas, aliás, é 22, irmãos. Isso. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Eu já disse aos irmãos, vou repetir. Mas o fruto. É os frutos ou é o fruto? O fruto. O que esse fruto tem? Amor,
gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O pacote é completo. É completo. E o fruto não é seu, é do Espírito. Não é seu, não é meu, é do Espírito. Porque eu de mim mesmo não vou conseguir ter isso. Mas Deus, pelo nome de Jesus, Ele pode nos dar esse fruto do Espírito. Eu sei que todo mundo tem o fruto do Espírito. Talvez está faltando alguns ingredientes na sua vida. Ou na minha vida. Tem um hino que o irmãozinho cantava, que ele falava assim, tem que ter paciência, tem que ter. Eu achava tão... No bairro Miranda eu dava oportunidade só para ouvir esse hino. Eu gostava de ouvir ele cantava, né? Tem que ter paciência, tem que ter. E ele mesmo não tinha paciência. Mas hoje eu estou entendendo que ele falava, na verdade, ele estava pedindo para Jesus dar paciência para ele. Ele cantava, tem que ter paciência, tem que ter paciência, tem que ter. Aí terminava o culto, mas ficava bravo, sabe? Aí depois eu pedia para Jesus, né? Mas eu sei que hoje eu entendo que esse louvor, ele estava falando assim, Jesus, me dá paciência, me dá graça, Jesus, para você. E Jesus te dá, viu? E esse fruto do Espírito é o fruto. É como uma laranja, uma mexerica. Eu amo laranja doce. O limão eu chupo ele. Incrível que pareça, eu gosto de limão. Mas a laranja doce, azeda, não me atrai. Mas ela é laranja, mas está azeda. Está muito cítrica. Mas ela deixou de ser laranja? Não. Assim é o crente, que tem o fruto do Espírito, mas a sua natureza adâmica, a nossa natureza adâmica, impede de Jesus gerar tudo em nós. Aí, às vezes, o fruto está faltando um tempero, está faltando um amor, a paz, ser longânimo, ser benigno, ser bondoso, a fé, a mansidão, temperança. Se está faltando alguma coisa, Tiago falou, se alguém de vós não tem sabedoria, peça a Deus. Tem dia que a gente precisa muito da graça de Deus e muita paciência para você não perder o controle e nem perder o equilíbrio. Porque você pode jogar a sua bênção rapidinho fora, você perdendo o equilíbrio. Porque quando você perde o equilíbrio, as suas palavras, elas jogam e elas machucam e ferem. Que Deus nos dê hoje do fruto do Espírito. Tiago 21. Pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, o qual pode salvar a vossa alma. O que ele está dizendo para nós? Devemos rejeitar toda imundícia e acúmulo de malícia. O que é imundícia? É aquilo que é misturado. Deus não aceita mistura, irmãos. Nós devemos pedir a Ele para blindar a nossa mente, os nossos olhos e o nosso coração. Rejeitando toda imundícia e acúmulo da malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada. O que é o propósito de Deus? Que eu, ao ministrar, primeiro que essa palavra venha ao meu coração, ao meu espírito, eu, ao ministrar essa palavra, e você ouvir essa palavra, o que Jesus está falando para nós? Olha, recebei com mansidão a palavra, enxertada em vós, o qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores, não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. O cristão é orientado a rejeitar toda imundícia e acúmulo da malícia. A imundícia se refere ao estado ou qualidade de algo que não é puro, que está misturado ou contaminado com substâncias ou elementos indesejáveis. Portanto, deixe todo costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês,
o qual pode salvar-nos. É a Tiago 1:21 na nova tradução da linguagem de hoje. Aceite com humildade a mensagem que Deus planta no coração. Sabe o que Tiago está vislumbrando nesse texto aqui? Essa mensagem, ela é como um jardim. Ele vislumbra o coração humano como um jardim que, deixado por conta própria, produz ervas daninhas. O jardim, ele tem que ser cuidado. Ele tem que ser podado, tem que ser regado. Tem muito jardim bonito, você passa na frente das casas, casas bonitas, mas o jardim está feio. Porque descuidou, não tem uma poda, não tem uma limpeza, não passa um adubo, tem ervas daninhas. E o que Tiago está dizendo? Olha, cuide bem o seu coração humano, como um jardim que, se deixado por conta própria, vai produzir ervas daninhas. Ele nos insta a capinar o terreno e preparar o solo para a palavra de Deus implantada em nós. A expressão acúmulo da maldade lembra um jardim mal cuidado, com ervas daninhas por toda parte. E terminando aqui o meu sermão, como preparar o solo do nosso coração para a palavra de Deus? Sendo que essa palavra de Deus, ela deve ser como o jardim do nosso coração. No nosso coração, ela estar entrando no nosso coração e mudando o nosso caráter. Transformando a nossa vida, nos fazendo melhores para a glória de Deus. E como eu preparo o solo do meu coração? 1 João 2:9. Primeiro, João 1:9, quer dizer. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como que eu preparo o solo do meu coração? Confessando o meu pecado. Quando eu errar, eu devo falar com Jesus e falar: Jesus, eu errei. Papai, eu errei. Me perdoa em nome de Jesus. Jesus é o nosso advogado, o sumo sacerdote, que tem prazer de perdoar os nossos pecados. Deus tem prazer de perdoar os nossos pecados, as nossas faltas, para nos fazer melhores. Deus tem prazer. O coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Como preparar o solo do nosso coração para a palavra? Confessando nossos pecados. E segundo, com atitude de mansidão. Pelo que rejeitando, Tiago 1:21, pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vozes enxertadas, o qual pode salvar a vossa alma. Portanto, nessa noite, é uma palavra de confronto. Mas esse confronto é como a capina de Deus, a poda de Deus, a começar de mim, para nos fazer melhores. E Jesus está aqui para nos fazer melhores. Ele está aqui para curar o nosso coração, para limpar a nossa alma, para curar as feridas. Ele está aqui. Essa palavra, quando nós recebemos ela com mansidão, portanto eu prego essa palavra debaixo do temor de Deus com muito respeito, para que Jesus gere mansidão no nosso coração. Que Deus te abençoe e que a graça de Deus possa estar constantemente sobre a sua vida. Eu convido o irmão Augusto para vir adorar a Deus com o hino e eu quero cantar com os irmãos. Cento e 108. Escute essa palavra que eu tenho de Jesus para o seu coração. Eu tenho a palavra de Jesus para o seu coração agora.
Escute isso serenamente. Não desanime da sua caminhada. Aqui é o lugar onde Jesus cura o nosso coração.